Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. Nas últimas etapas da Segunda Guerra, quando bombardeiros e caças cruzavam noites geladas da Europa e do Pacífico, um novo léxico nasceu nos relatórios de voo. Em meio a radares ainda incipientes, contramedidas eletrônicas, holofotes e fogo antiaéreo, pilotos começaram a relatar algo que não constava no manual de inimigos conhecidos. Eram luzes que surgiam do nada, deslizavam pelos céus e acompanhavam aeronaves com uma precisão inquietante. Naquele cenário de tecnologia em rápida evolução e de medo constante de armas secretas, a expressão que pegou entre as tripulações foi Foo Fighters, termo que mais tarde ganharia vida cultural própria, mas que originalmente designava as misteriosas esferas de luz do front aéreo. As descrições convergiam com uma consistência desconcertante. As luzes eram esferas ou globos de brilho intenso, em tonalidades que variavam do laranja ao vermelho, às vezes branco-azulado, como se fossem estrelas deslocando-se a poucos metros das asas. Relatos falavam de objetos do tamanho aparente de bolas esportivas ao olhar do cockpit, mas que mantinham distância segura, acompanhando manobras com docilidade quase irônica. Aceleravam, desaceleravam, subiam, desciam e pareciam replicar movimentos defensivos, como se jogassem um jogo de espelho. Não atiravam, não emitiam ruído perceptível, não deixavam rastros de fumaça. Ao serem perseguidas, frequentemente desapareciam de forma instantânea, como se uma chave fosse desligada no céu. Com o acúmulo de ocorrências, a engrenagem militar se moveu. Oficiais de inteligência dos aliados coletaram depoimentos detalhados após missões, cruzando observações de pilotos, operadores de radar e torres de controle. Havia temor claro de se tratar de algum artefato inimigo, talvez uma arma de orientação, um drone primitivo, um dispositivo de guerra eletrônica ou uma armadilha luminosa destinada a distrair tripulações noturnas. Memorandos circularam entre comandos de caça noturna e de bombardeio, pedindo precisão nos relatos e, quando possível, tentativas de interceptação. Em nenhuma ocasião confirmada, as esferas renderam destroços, fragmentos ou qualquer evidência física. Quando tiros eram disparados, não havia efeito visível. Em paralelo, o comando britânico também registrou encontros sobre regiões industriais alemãs. Mais tarde, já no pós-guerra, interrogatórios de pilotos e engenheiros do eixo não revelaram programas confiáveis de globos luminosos com comportamento inteligente. Muitos alemães relataram ter visto fenômenos similares e também imaginaram ser invenções aliadas. Os episódios mais conhecidos emergiram no céu sobre a França Oriental e o Vale do Reno, no inverno de 1944, quando um esquadrão de caça noturna norte-americano registrou noites sucessivas de encontros com globos laranja. Tripulações descreviam 2 ou 3 objetos que surgiam repentinamente e os escoltavam até a fronteira do alvo, mantendo posição a estibordo ou bombordo, como se observassem. No Teatro do Pacífico, tripulações de bombardeiros de longo alcance sobre o Japão, durante o ano de 1945, também relataram esferas que se aproximavam, acompanhavam por minutos e sumiam ao menor sinal de manobra evasiva. Relatórios britânicos, alguns de unidades de bombardeio estratégico, mencionaram luzes que subiam do solo e estabilizavam ao lado das formações, retomando altitude com agilidade que não combinava com foguetes conhecidos. Há registros de ocasiões em que radares de bordo captaram ecos transitórios ao mesmo tempo em que as luzes eram vistas, mas com baixa confiabilidade, e outras em que nada apareceu nas telas, o que alimentou a hipótese de ilusões ópticas ou fenômenos atmosféricos raros. A imprensa chegou a noticiar, ainda durante a guerra, que pilotos viam bolas de fogo misteriosas, sugerindo uma corrida invisível por armas novas. Mesmo assim, não surgiu documento público capaz de provar uma origem tecnológica inequívoca. A análise técnica percorreu trilhas variadas. Alguns engenheiros evocaram o fogo de Santo Elmo, descarga eletrostática que coroava as superfícies das aeronaves em determinadas condições de umidade e campo elétrico, produzindo brilhos azulados. Outros lembraram do relâmpago globular, raro e controverso, capaz de formar esferas flutuantes de plasma. Houve quem falasse em autocinese, fenômeno em que, em noites escuras, um ponto luminoso distante parece se mover ao sabor das microcorreções do olhar, amplificadas pelo estresse do combate.
Especialistas em guerra eletrônica exploraram a possibilidade de contramedidas que criassem alvos falsos ou reflexos luminosos induzidos, mas não houve corroboração documental consistente no acervo capturado do eixo. Suposições sobre foguetes antiaéreos de nova geração, balões incendiários ou traçantes observados em ângulos enganosos se mostraram incompletas diante da variedade de comportamentos descritos. O rumor de projetos com nomes de fantasia e promessas de globos caçadores nunca saiu do campo das alegações não comprovadas. Ao final do conflito, com a emergência de novos objetos voadores não identificados em tempos de paz, parte dos arquivos sobre as luzes da guerra foi revisitada por comissões que buscavam padrões. Nada conclusivo emergiu além do retrato de um fenômeno multifacetado, em que condições meteorológicas, fadiga extrema, iluminação urbana em blackouts, reflexos em domos de canopes e eventos atmosféricos pouco compreendidos podiam se somar para produzir aparições coerentes, mas elusivas. A expressão Foo Fighters atravessou décadas, virou curiosidade histórica e, por fim, nome artístico de banda, mas sua origem permanece ancorada nas noites tensas da década de 40, quando pilotos encaravam o desconhecido a milhares de metros de altura. Em conclusão, o dossiê disponível nos oferece um mosaico sólido de testemunhos, diários de bordo e relatos oficiais, mas nenhum artefato, nenhuma trajetória registrada com precisão instrumental contínua, nenhum mecanismo recuperado. Entre hipóteses naturais e tecnológicas, não há consenso definitivo. Persistem lacunas de documentação, a ambiguidade inerente à observação humana em combate e a resistência das luzes em deixarem rastros verificáveis. O mistério dos Foo Fighters permanece como um lembrete de que, mesmo sob a disciplina total de uma guerra industrial, o céu pode encenar fenômenos que desafiam explicações fáceis, mantendo aberta a fronteira entre o conhecido e o imponderável.